Com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Peço que os irmãos coloquem de pé com sua Bíblia aberta no livro de João, capítulo de número 12, versículo de número 9, que vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Quero te convidar a fechar teus olhos e curvar tua cabeça. Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, oramos e pedimos a direção ao bom Espírito Santo, para que a tua palavra seja pregoada, Senhor, de maneira clara, simples, objetiva, para crescimento, Senhor, de cada irmão e irmã. Abençoa, Pai, nos orienta pela tua palavra e abençoa, Senhor, todos quantos vão ouvir, Senhor, toda a alma que guardar, Pai. Senhor, fala de maneira simples, objetiva, Senhor, para sairmos daqui, Senhor, vivos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Desocupe tuas mãos, tome seu assento, você tem liberdade para adorar o Senhor. Glória a Deus. Vocês sabiam, porque a pergunta ela é bem direta, porque muitas das vezes lemos somente com os olhos e não raciocinamos que Lázaro, sendo ressuscitado, já queriam matar? Acabou de ganhar vida e já quer matar? Quantos de vocês já deixou isso passar despercebido? Interessante, não é? Acabou de ganhar vida, vamos matar o homem de novo. Existem dois tipos de pregação, e eu quero deixar para os irmãos. Uma chama contextual e outra chama expositiva. Então, é esses dois tipos que muitas das vezes a gente vê exposição de versículos, livros, capítulos, tal. E a expositiva é aquela que pega aquilo que está no texto, extrai toda a informação, coloca nos dias atuais, para que a nossa mente venha captar a informação que está sendo apregoada ali. Um livro que há mais de 2000 anos tem sido pregado, muitas palavras que repetidamente temos ouvido por várias bocas de pregadores, por vários ensinamentos, e o ensinamento ele varia muito de acordo com o conhecimento que cada um tem, com a fé que cada um tem, com a busca que cada um se dedica. Alguns têm conhecimento por teologia, por estudar demais, outros buscam conhecimento no Espírito Santo que revela a sua palavra. E tem gente que tem um conhecimento porque se esforça demais para enganar os bobos que sentam na igreja. Pastor, que é isso? Chama verdade. Esses são os falsos que a Bíblia diz, que eles viriam, enganariam, fariam prodígios. E muitas das vezes a gente se deixa levar por isso. Então a gente tem que tomar cuidado quanto à palavra do Senhor, da maneira que ela é aplicada aos nossos corações, para a gente não ser voluntário ao engano, que é o que está acontecendo hoje em dia. Há muitas preocupações quando se prega o Evangelho, e o que é o foco do Evangelho estão esquecendo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão a gente se torna vaidosos. Aí a gente vê o profeta Isaías vindo, trazendo um monte de exortação. Então, irmãos, como nós buscamos o conhecimento? É bom estudar, mas o mais importante é estudar estando em oração, buscando na presença do Espírito Santo o verdadeiro entendimento. Porque o entendimento que vem do Espírito Santo vai gerar em nós
arrependimento por causa da verdade da sua palavra. Vai nos fortalecer. Amém? Irmãos, eu sei que nós temos um vocabulário comum que muitas pessoas dizem. Você já usou a expressão, o Senhor me incomoda? O Espírito Santo me incomoda a dizer, a falar? Isso é uma falácia. Mas o Senhor não incomoda ninguém. Glória a Deus. Então nós devemos tomar cuidado. Eu vou pontuar sempre algumas coisas. Muitos costumes que eu tinha, eu perdi lendo a Bíblia. Eu olhei para dentro de mim. Porque isso a gente aprende com os outros, não com a palavra. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, em vez de usar incomoda, o Espírito de Deus não incomoda. Se a gente ora tanto para ter a presença dele, se a gente pede tanto para ele entrar na nossa vida, como que ele incomoda? Você entendeu? Eu vi um irmão da congregação e ele falou assim: o Senhor me faz saber. E eu achei aquela maneira de explicar, de trazer uma revelação de Deus, algo tão maravilhoso. Então você falou assim: o Senhor me faz saber. Eu falei: é verdade. Porque quem te faz saber? O Senhor. O Senhor me faz saber que você está assim. Só que a gente usa uma expressão: o Senhor me incomoda. Isso não é, irmãos, para que a gente venha se diminuir, não. É para a gente crescer. É para a gente crescer. Porque se mudarmos a nossa maneira de pensar, como a Bíblia diz, de falar, vai mudar o entendimento. E quanto mais entendimento a gente tiver, mais comunhão a gente vai ter. É pecado pular? Não. É pecado rodar? Não. É pecado gritar? Também não. Mas quando lemos a Bíblia, para os irmãos entenderem o que eu quero dizer, no livro de Gálatas, capítulo 5, um dos frutos do Espírito Santo, autocontrole. Então, se eu tenho o Espírito, se ele está na minha e na tua vida, então devemos dominar o nosso corpo, as nossas emoções. Porque enquanto nós estivermos no meio que grita, a gente grita. Só que a gente consegue separar o ambiente. Às vezes você pode conseguir, mas o outro não. Não é ser morto, não é ser frio. Para tudo tem o seu momento. Mas é entender quais são os momentos. Vou lhe dar um exemplo. Eu aprendi isso com meu pai, que não é evangélico. Alguém me pergunta como? Eu me esforcei muito para levar ele para a igreja. Ele foi. Foi a maior alegria da minha vida. Foi uma vez só. Porque o pastor começou a gritar. Não era um culto de libertação, não era um culto que tinha nada. Ele começou a gritar. É pecado? Não, não é pecado. Mas tem gente que não entende. Ele olhou para mim e falou para mim assim: estou entendendo nada que esse cara está falando. Olha a gritaria que está aqui. Eu preferia estar em casa dormindo. Eu olhei para ele assim, eu fiquei quieto. Que nem eu estava entendendo. Então, me dá outra maneira para mim pensar, me dá outro texto. O que Jesus fazia quando ele ia ensinar? Assenta o povo. Imagina Jesus pregando para a multidão se todo mundo estivesse conversando. Você já viu que termômetro de crente é glória? Já falamos sobre isso outra vez. A gente vem para aprender a absorver, sair daqui mudado. O glória, ele é natural, ele é espontâneo. Só que a gente tem que entender o que está sendo dito. Então quando a gente vai pregar, quando a gente vai falar de Jesus,
Vou lhe dar um exemplo. Tem um senhorzinho que ele passa sempre no barracão. E ele passou, ele era muito amigo do meu pai, e eu ofereço café para ele. Aí ele passou, eu falei: o senhor está bem, amiguinho? Ele falou assim: eu estou bem. Ele é bem de idade. Eu falei: o senhor quer tomar um café? Ele falou assim: eu quero. Eu tive agro 16 anos, ele era um cliente nosso que ele ia, ele parava na frente. Eu lembro que uma época, a gente não estava na igreja, minha esposa falou assim: nossa, esse homem, todo dia ele está aqui, todo dia ele ia lá e comprava R$2 de ração para a galinha. Só que mal cheiroso. Só que eu via ele com outros olhos, sabe por quê? Porque todo dia ele levava R$2 para me comprar pão. Então eu sabia que todo dia eu tinha R$2, era o primeiro cliente que entrava. Porque quando chegava alguém, ele esperava do outro lado todo mundo ir embora. Por quê? Porque recebia bem ele. E ali eu fui aprendendo muitas coisas. Os anos se passaram, meu pai adoeceu, e enfim, ele voltou a andar no bairro e eu conversando com ele. Aí esses dias eu peguei, isso foi na segunda-feira à tarde, conversei com ele, falei: senta aqui. Falei: eu queria, antes de servir o café para o senhor, falar algo para o senhor. Ele falou: pode falar. O senhor já entregou sua vida para Jesus? Aí ele falou: eu sirvo a Deus. Eu falei: não estou perguntando se o senhor serve a Deus. O senhor já confessou Jesus como o único e suficiente Salvador? Ele falou assim: eu não sou evangélico. Eu falei: isso não tem nada a ver com ser evangélico. Eu falei: o senhor já parou para pensar que hoje pode ser o seu último dia aqui na terra? O senhor não pensa na sua salvação? Ele parou, ele ficou olhando. Falei assim: eu quero que o senhor entenda que é um momento na vida que a gente tem que tomar uma decisão se a gente vai aceitar que Cristo dirige os nossos passos. E ele parou e a gente começou a conversar. Ele falou assim: eu não quero. Ele estava lúcido, ele sabia: eu não quero. Se você levar um homem desse para dentro da igreja e dizer: vamos lá fazer uma visita, vai mudar o que na vida dele? Porque ele não... Falei de uma maneira clara, simples, objetiva para ele. E às vezes você olhar para alguém e não dizer nada, apenas: Jesus te ama, a pessoa vai te acompanhar, vai mudar de vida, vai crescer. É como nós falamos. E isso impacta muito na vida das pessoas lá fora. Os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: mestre, por que o senhor fala a eles por parábola? Jesus responde assim para eles: a vós é dado conhecer o reino de Deus, a eles não. Vocês entendem isso? A vós é dado conhecer o reino de Deus, a eles não. Mas como se Jesus está pregando, se Jesus está anunciando? Por que o Senhor fala com os discípulos em particular, de maneira aberta? Porque quando a gente começa a adentrar a palavra, a gente já tem um conhecimento, a gente tem a fé. Por mais que a gente tenha falha, por mais que a gente tenha alguma dificuldade ou outra, mas a gente acredita. Então ele pode falar com a gente abertamente. Quem está lá fora, muitas das vezes não quer nem parar para te ouvir. Então fala-se de uma maneira que, se você escutar bem, se você não escutar... Quem quer, existe um ditado: corre atrás. Então nós devemos estar atentos. Pastor, o senhor saiu do texto. Não saí. Eu quero que vocês entendam. Eu quero ler junto com os irmãos em João mesmo 11. Livro de João, capítulo 11, verso 32 até o 46. Nos diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: aonde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. No verso 35 está escrito: Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o... Olha que tremendo. Verso 36, disseram os judeus:
Eles estavam atentos. Olha o quanto ele amava. Vamos lá, 37. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Para este, uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Maria, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se os deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação? Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próximo à Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes, os fariseus, tinham dado ordem para, se alguém que soubesse aonde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Maria servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ela à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e o encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem,
porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Verso 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Lucas 7:11 a 17. Ali nós temos uma ressurreição, tá? Ali, o filho da viúva de Naim. 2, a filha de Jairo, a menina de 12 anos, em Marcos 5:35. 3, em João 11:44, temos Lázaro. E 4, nós temos o próprio Cristo. Nós temos 3 ressurreições, e uma delas está incomodando, a de Lázaro. Por que a ressurreição de Lázaro, por que o fato de Jesus trazer o homem à vida incomodou a ponto de querer ele matar de novo? Pastor, o que você quer dizer? Que não é todo morto que volta à vida que vão querer matar, mas tem morto que quando ganha a vida, alguém quer matar. Tem gente que quando morre não dá assunto. Tem gente que quando morre ninguém vai nu. Mas tem gente que quando morre parece que tem festa no cemitério. Está acontecendo alguma coisa, não é dia dos mortos, mas tem carro para fora, carro para dentro. O que está acontecendo? Será que tem alguma celebridade lá dentro? Não é assim? Então, quando olhamos, nós devemos nos perguntar dentro do texto alguma coisa que é notória aqui. Por que querer matar Lázaro de novo? O próprio texto vai nos dizer. Por causa do feito, ali tinha muita gente. Mas por que tinha muita gente? Porque eram conhecidos. Conhecidos em que sentido? O povo olhava, e sempre quando você pode ajudar alguém, os pobres, quem sempre tinha do lado? Quem que cuidava dos pobres? Papai amado. Hã? Leiam. Havia uma mulher ali. Essa mulher vai derramar um unguento sobre Jesus. Havia um ladrão ali. E o ladrão andava com Jesus. O ladrão está incomodado por causa do valor de 300 denários que valia aquele óleo despejado sobre Jesus. Falando, não faz isso não. Jesus, ele diz, ela teve consigo sempre os pobres. Ela pode ajudar, mas nunca me tende. Não foi isso que Jesus disse? Quando Jesus diz isso, ele tem sempre os pobres, pode ajudar, mas a mim não. Não é sempre que você pode fazer algo por Jesus. O que você pode fazer para Deus? Mas ela teve uma oportunidade ali. Ele falou, não, separa aí, deixa. Ela está ungindo, porque eu vou padecer, eu vou morrer. Ela já está preparando o corpo. Então é de bom grado. É algo tremendo ali. Agora imagina, 300 denários naquela época. A mulher tinha. E Judas está olhando, falando assim, está desperdiçando isso daí. Rapaz, poderia dar para os pobres isso daí. O argumento dele, podia ajudar os pobres. Tem um monte de gente que é da igreja e fala assim, podia ajudar os outros. Os outros é o nome desse bolso.
Ninguém fala, né? Zoto é o nome desse aqui, que esse aqui é o maiorzão do terno. Jesus, conhecendo o coração dele, o texto diz que ele tirava de dentro, né? E colocava para fora. A Bíblia chama ele de ladrão. Aí quando a gente olha para o texto, a gente vê o que essa mulher está fazendo. Agora a gente vê Lázaro, seu irmão vai a óbito. O que o povo vem? Vem ver o defunto? Não vem ver o defunto não, irmãos. Eu estava lá. Se a gente olhar para o texto, a gente vai estar atento. Só que o texto ele declara para a gente que Lázaro era muito o que de Jesus? Deixa eu te fazer uma pergunta. Lázaro era discípulo? A Bíblia não diz, né? Se Lázaro não é discípulo, mas ele é muito? Aleluia, Jesus! Aonde surgiu essa amizade? O que aconteceu para ter essa amizade? Tão vago que às vezes a gente não está procurando. Glórias a Deus! Muito amigo. Em outros textos vai dizer: Lázaro morreu, já cheira mal. Os discípulos vão falar: vamos não, que lá estão querendo te matar. Ele está preocupado. Ele espera passar. Ele já dorme. Não dorme não, está morto. 4 dias por quê? Porque no tempo deles tinha que esperar 4 dias para confirmar a morte. Porque às vezes podia, ali teve um mal súbito, não tem a medicina que tem hoje, então não dá para dar o atestado de óbito ali. Então eu esperava 4 dias para ter certeza que o cadáver era cadáver. Porque o cadáver com 4 dias, você sabe que você fede, né? Tu pode usar perfume da Boticário, mas quando tu embarcar, você vai ver a carniça que você é. Sabe por quê? É o mesmo fedor que Deus sente quando a gente está pecando. A gente fede na narina do Senhor. O pecado fede. Agora, quando o Senhor ele volta, ele vai ver Lázaro. Os discípulos estão com medo. 4 dias já se passaram. Aí lá vem. Aí chega Maria. Ah, Senhor, está morto. Se o Senhor tivesse vindo antes, tinha dado um jeito. Não é assim? Mas depois de 4 dias. Sabe o que eu aprendo dentro do texto? Que muitas das vezes a gente anda com Jesus, ouve Jesus, vê os milagres de Jesus, vê a providência de Jesus, mas na hora que precisa não crê em Jesus. Porque na tua ótica humana você está dizendo: já morreu, já perdi, não consigo, não chego, não alcanço, não dá, acabou. Na ótica humana já fedeu. Na ótica humana já está enterrado. Como que pode? Mas na fé, o firme fundamento do que você não vê, eu não vejo dentro do túmulo, mas eu espero que saia de dentro do túmulo. Fé. Se fosse pela fé de Maria, Jesus tinha ressuscitado Lázaro? Lê o texto. Se fosse pela fé de Maria, Jesus tinha ressuscitado Lázaro? Jesus vai até Lázaro por quê? Porque ele não foi por causa de outra pessoa, de oração de outro. Ele foi porque ele era muito. Vou te ensinar outra coisa. Há anos atrás eu ouvi o pastor João orando. Ele falava assim: amigo Espírito Santo. Quem já prestou atenção na oração dele? Ele ora assim: amigo Espírito Santo. Eu falava assim: rapaz, esse cara fica falando amigo. Aí eu comecei a ler, falei assim:
Falei, são poucos que podem dizer para o Senhor, amigo. São pouquíssimos na terra que vai orar na intimidade dizendo, meu amigo. Meu amigo, sabe o que acontece? O amigo entra na casa. Sabe o que acontece? Quando o amigo está padecendo, o melhor amigo vem ao encontro. Às vezes falta amizade com Jesus, porque tu ora, tu só pede assim, eu quero ser teu servo. Você ora, você só pede assim, eu quero ser usado. Eu não vi Lázaro pedir nada, eu não vi Lázaro impor a mão sobre ninguém, eu só vi ele morto na Bíblia. Mas quando a Bíblia me mostrou ele morto, eu pude contemplar Jesus dizendo, meu amigo. Quando Jesus diz meu amigo, não é só palavra, ele está dizendo, estou indo ao encontro. Sabe a diferença? Quando nós olhamos aqui, o filho da viúva de Naim, Lucas 7, filho de Jairo, menino de 12 anos, em Marcos 5, ele disse amigo? Não. Alguém, Jairo, chega e diz assim, minha filha, vai lá, impõe. Agora preste atenção. Quando Jesus fala da amizade dele, é algo tremendo, irmãos. Porque essa amizade era verdadeira. Aí a gente pode começar a entender porque é bom matar o que ressuscitou. Porque tem gente que sai do mundo e vem para a igreja para ser amigo. Mas quando você começa a ter amizade com o Senhor, quando você começa a entender, já não sou mais servo, amigo sou agora do Senhor. Eu já não estou mais aqui para servir, eu já não estou mais aqui para Ele mandar em mim, eu estou aqui para fazer aquilo que Ele precisa sem precisar me falar nada. Eu estou aqui porque eu sei que se Ele precisar de algo de valor, eu e minha casa vai colocar sobre Ele. Se Ele precisar de um bem, eu e minha casa vai servir Ele. Eu e Maria vamos servir. Agora imagina Jairo dizendo assim, ele está comendo com nós não é nada, tudo que nós temos não é nada perto dele, e ela fala, olha, o que eu tenho de melhor é isso aqui, então coloca sobre ele, porque na nossa casa não vai faltar. 300 denários custava aquele azeite, mas quanto que vale para trazer alguém da morte para a vida? Agora você imagina os discípulos dizendo assim, preste atenção, ele está chamando Lázaro de amigo. Imagina Pedrão. Pedro está dizendo assim, comigo é para trás Satanás. Não é assim? Com ele é amigo. Você acha que eles não pensaram não? Se estavam até disputando em lugar aqui, quem ia sentar à direita ou à esquerda? Comigo é na palavra dura. Com ele é amigo. Comigo eu andando atrás. Agora com Lázaro ele indo até Lázaro. Tá certo isso? Jesus subiu para o monte para orar. Levou quantos? 3. Por que não levou os 12? Ah, Jesus tem preferido? Tem. Porque tem preferido que dá a vida por ele. E tem gente que não tem ele como preferência na vida. É que às vezes a gente não quer encarar a verdade, a realidade. O porquê, irmãos, muitas coisas acontecem na nossa vida, a gente está desatento. Todo mundo está pronto para morrer. A gente pode falar da boca para fora, mas só no momento a gente vai saber. Eu estou pronto, mas no momento eu vou saber.
Porque o momento vai definir muitas coisas. No momento pode ter um recém-nascido do meu lado. No momento pode estar a pessoa do meu lado que eu mais amo e eu ficar com medo de perder, de deixar para trás. No momento eu posso estar sozinho com dor e eu vou desejar a morte. Alguém vai chegar e vai falar, pode matar. O momento vai definir. Mas você está pronto para morrer a qualquer momento por ele? Está pronto? Já deixou tudo por causa dele? A Bíblia diz que amigos que é mais chegados, Lázaro era um. Mais chegado, deixa eu te falar uma coisa. Jesus andava com Lázaro? Vivia na casa de Lázaro? Mas quando soube que Lázaro estava morto, morreu no lugar que queriam matar Jesus também. Aonde ele está morto, se Jesus volta, também querem matar Jesus. Os discípulos não querem. Estão caçando um jeito de te matar. Tu quer ir lá? Ele já está morto. Você quer ir lá onde eles querem te matar? Às vezes a gente não entende. Eles do lado, mestre, 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 mestre. Espera um pouquinho aí. Nós já vamos resolver esse negócio. Jesus volta. Glória a Deus. Verso de número 35 do capítulo 11. Jesus chorou. No capítulo 11, verso 35 está escrito: Jesus chorou. No 34, ele fez uma pergunta: aonde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem e vê. No 36, então disseram os judeus: vede quanto o amava. Olha a expressão. 35, Jesus chorou. 36, os judeus: vede o quanto o amava. Só que para quem está com Cristo é diferente. Veja o quanto ele ama. Jesus não visita morto. Jesus não visita morto. Glória a Deus. Deixa que os mortos deixa que os mortos enterrem seus mortos. Jesus anda com o vivo, visita vivo, mas está na sepultura. Se Jesus chega, está vivo. A menina morreu não, ela dorme. Está dormindo. Para na ótica humana tu vê morto, espiritualmente ele sabe onde está a alma, tem vida. Ezequiel 37. Aprenda a não depender de homens. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 35, 36, 37. Ezequiel moído, do 1 ao 37, padecendo, gemendo, sofrendo. Leia até o capítulo 37. Só tristeza, só angústia, só problema, só Deus tratando.
Imagina você no lugar de Ezequiel dizendo: Senhor, o Senhor me chamou para ser profeta, Senhor, só para ser humilhado, só para ser esculachado. Aí no 37 ele vai fazer uma pergunta: pode esses ossos reviver? Senhor, tu... Pois bem, tu sabes. Quando você olha para isso, existe um estudo sobre Ezequiel que é focado só no profeta. O que Deus está tratando dentro dele, eu quero que você entenda uma coisa, é o que muitas das vezes Deus faz com a gente: a dependência. Depende muito do homem, depende muito da aprovação do outro. Como que Deus trata a gente, irmãos? Quanto mais a gente distancia do Senhor, mais a gente sofre. Preparação de chamado, preparação para ser alguém, irmãos, é com sofrimento, é com lágrima, é com luta, é com batalha, é com renúncia. Tu sabe, Senhor. Quando ele fala, tu sabe, Senhor, aí mudou. Sabe por quê? Porque Deus não fala com morto. Deus não fala com morto. Sabe quem fala com morto? Eu. Sabe quem fala com morto? Você. Não entendi. Por isso que o Senhor provê da palavra, para o que está morto venha ter vida. Porque a gente prega para quem está perdido, porque a gente prega para quem está morto, porque a gente prega para quem está desviado, porque a gente prega para quem é desobediente, porque a gente prega para aquele que não quer nada com Jesus. Não falei segunda-feira? Você já confessou Jesus como o único e suficiente Salvador da tua alma? Não quero. Morto, continua morto. Pai, não quer. Ele não quer vida. Ele não quer João 8,31, ele não quer tua palavra. Está morto, vai continuar no vale de osso seco, vai continuar ali, já está quase lá, tem carne, tem nervo, está de pé, mas não tem um espírito. Pastor, não estou entendendo não. Jesus viu seu amigo morto? Não. Quando ele chega de longe, ele dá uma ordem: tira. O quê? Ele deu uma? Tira. Ele chega, a multidão está em volta do túmulo, e ele vai dar uma ordem: tira, remove essa pedra. Aí a gente lembra daquele louvor, né? Como chama a cantora? Como? O João é bom, Aline Barros, né? Remove a minha pedra, muda a minha história. Aí para aí. Você já viu o tanto de crentes com sonho morto e ela declarando, né, cantando? Às vezes o que a gente louva, irmão, a gente não entende o sentido das coisas. Sabe o que eu gosto de louvar? Eu gosto de louvar louvor de alma, sabe? Essas coisas assim mais antigas, mais assim, sabe assim? Eu vi um rapaz passando e estava cantando uma música assim, Orlava Shuria, Adoria, alguma coisa assim, sabe? Aí eu parei, olhei bem para ele e falei assim: rapaz, será que ele entende o que está cantando aí? Está xingando a mãe dele, o pai dele, falando mal do filho dele, falando que ele é tudo que não presta nessa terra, e ele está com o somzão alto dentro do carro lá, não sabe de nada. Você viu como que é a nossa cultura? Fala aqui daquilo que não sabe, daquilo que não conhece. Por isso que Deus estava tratando Ezequiel. Para de dar ouvido a quem você não conhece, a quem não pode mudar a tua vida. Para de dar ouvido a pessoa que só fica no teu ouvido, blá, 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 e não faz nada. Agora, quando tu der ouvido e tu entender o que eu estou falando, aí você vai aprender a responder. Pode reviver? Tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor. Pode mudar? Tu sabes, Senhor. Então profetiza. Então abre a boca.
está morto. O Senhor Jesus diz: Lázaro, sai. Me explica como que um homem atado, porque era envolto pano, sai andando. Quando a ordem vem do Senhor, nada que tiver amarrado, nada que tiver encarcerado, corrente não segura, atadura não segura, cadeia não segura, nada segura quando Ele chama, quando Ele dá uma ordem, Ele está dizendo: vem. Eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, o que o Senhor quer dizer para a tua igreja hoje? Aí eu vi assim, João 12. Aí falou mais 2 vezes, João 12, João 12. Quando eu olhei e falei: Senhor, eles queriam matar Lázaro. Falei: Jesus. Por quê? Jesus declarou: amigo, a multidão viu a lágrima, Ele ama ele. Ele ama. Você já viu crente que ama Jesus? Ele ama. Vamos lá, já vamos terminar. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Se tornou um feito extraordinário, sobrenatural, algo natural. Mas isso aí eu já vi. É mais um morto que voltou à vida. Só que a diferença é que não é qualquer morto. Há uma diferença, irmãos. Tem crente que sai da igreja e Jesus não revela. Tem crente que está morrendo, mas o Senhor não fala. Ninguém toca nisso, né? Mas tem gente que quando pensa em sair sobrada do altar para a igreja, está desanimado por quê? Quer parar por quê? Quer fugir por quê? Aí você pergunta: o outro pode ou não posso? Não, contigo eu tenho intimidade. Ele não procurava na intimidade. Já tentou fugir de quem te ama? Já tentou fugir de quem te ama? Tenta para você ver. Rapaz, esse negócio chamado amor, eu vou falar para você, gruda mais do que cola de para-brisa de carro. Porque quando alguém ama, irmão, e começa a derramar lágrima, ele é especialista no amor. O nome dele é Jesus. Ele olha lá de cima e vê a lágrima que caiu, é de amor. Quando chora por amor, o marido volta, a mulher volta, o negócio reconstrói. Não tem como morrer quando tem amor no meio do negócio. Aleluia. Então olhamos para a palavra e agora nós vemos. Alguém vai colocar como algo natural? Não é, é sobrenatural. Não é só mais um, é alguém diferente. É alguém diferente. Olhe para o texto. O verso 40, ele diz assim: respondeu Jesus: não te disse eu que se creres verá a glória de Deus? Olha o que ele está dizendo para Marta. Marta, eu não te disse que se você crer, verá a glória de Deus? Só que às vezes quando o Senhor fala assim, que tu vai ver, tu vai viver, tu vai chegar, tu vai ser, tem um problema disso aí, não tem? É que você não está esperando que para você ver vai ter que ser dentro da tua casa. Você não está esperando que a experiência vai vir no meio dos teus. Você não está esperando que a reconstrução financeira, que é tudo aquilo que Ele prometeu,
primeiro vai ter que acontecer para depois, só que é na tua vida. É fácil orar, falar de milagre para os outros. Eu quero ver você orar quando o milagre for no teu corpo. É fácil você dizer, vou te ajudar, porque a dor não está em você, você esquece. Eu quero ver quando a dor for em você. Sei bem o que é isso. Jesus já me ensinou. E eu descobri, sabe o quê? Que eu só estou gatinhando. Eu tenho muito e muito que aprender ainda. Não disse eu? Se esqueceu? Estava lá, estava ensinando, eu estava falando, tu esqueceu das coisas que eu disse? Tu senta nessa cadeira, ouve a palavra do Senhor e se esquece do que Ele fala? Esquece da preparação que Ele argumenta contigo, que um dia você vai passar? Não se prepara para a caminhada, e quando o problema chega, quando a dificuldade chega, quando a enfermidade chega, quando a morte chega, quando a separação chega, quando a calúnia chega, quando os problemas chegam, diz, quero desistir? É assim? Esqueceu do que eu te disse? Se creres, e para ser discípulo, um dos critérios é crer, guardar. Aleluia. Diz mais. Aí 41, tiraram as pedras. Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, graça te dou, porque me ouviste. No 41 ele vai declarar bem alto. Aí sim, a declaração de Cristo é audível. Depois, quando você olha o 42, o que ele vai dizer? Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu só gritei dessa maneira que é para que todos ouvissem, porque eles estão... Aí eu preciso aumentar a voz, porque enquanto tu não presta atenção, não tem como eu falar na calmaria. Mas se tu começa a cochichar, eu tenho que levantar a voz. Então ele levanta a voz e depois ele diz, Pai, só falei dessa maneira por causa deles. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, não preciso gritar, não preciso fazer essas coisas. O Senhor está atento, Senhor, no que eu estou falando. É o que está escrito, sim ou não? É o que Paulo diz em Gálatas, o autocontrole, mas também a consciência. Se há um ambiente, precisa ser, alguém tem que falar assim, todo mundo, para, tem que chamar atenção. É assim? Em Atos 2, o que chama atenção para fazer todo mundo ficar calado? Línguas repartidas como de fogo. Chama a atenção dos olhos. Porque está cada um falando na sua língua. De repente, está tudo o quê? Rapaz, mas o que aconteceu? É o mesmo Espírito. O que aconteceu? É o mesmo Espírito. O que aconteceu? É o mesmo Espírito. Quando o Senhor abre a boca, chama a atenção do povo, o povo está entendendo. Deus está respondendo, porque Ele mandou abrir o sepulcro e Ele está dando a ordem. Agora todos estão prestando atenção. Lázaro, sai para fora. Sai para fora. Aleluia. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. 41 e 42 está o problema. O problema está aí na vida de Lázaro agora. O problema de Lázaro está no verso 41 e 42. Porque não tinha problema nenhum, ele está morto. Porque Jesus amava ele, irmão. Eu tenho certeza que ele estava ali salvo. Porque o Senhor vai até ele por amor, irmãos. Porque quando Cristo, o texto bíblico vai dizer, quando Ele ascende ao Pai, os mortos ressuscitam. Por que os mortos ressuscitam? Será que era qualquer defunto que ressuscitou? Santos. A Bíblia diz que era quem? Santos. Será que Lázaro era qualquer um?
Não era qualquer um que Jesus estava indo lá. Era alguém que tinha intimidade com o reino de Deus. Era alguém que quando o coração batia forte, o Senhor ouvia. Na outra cidade, no outro estado, o Senhor estava atento à oração do justo. O Senhor estava com o ouvido ali. Então ele agora, preste atenção. Isso aqui é maravilhoso. Aí o 41, 42 chama atenção. Aí nós vamos lá no verso 10. Os principais sacerdotes resolveram matar também. Todavia, quando Cristo te chamar, entendeu agora? Quando Jesus te chamar, mas eu estou sempre dizendo, irmão, que andar com Jesus não é fácil, servir Ele não é fácil, irmão. É um caminho estreito. A Bíblia falou que é os dois caminhos em Mateus, o estreito e o largo. Se você quer andar com Jesus, tomou o caminho estreito, se prepara, não corta a cruz, não foge do caminho, não muda a rota. Seja humilde, te humilha, seja pequeno para Ele te fazer grande. Caminha com sabedoria. Qual é a sabedoria? Boca fechada é sabedoria de santo. Sabe por quê? Quando eu oro no Espírito, em Mateus 6, eu entro na presença, Ele vê o que está dentro, e quando Ele vê o que está dentro, Ele responde para quem está fora, e quando Ele responde para quem está fora, Ele dizendo: Lázaro, tu está morto perante os olhos dele, mas para mim tu vive. Vem, filho, vem, filho. Aleluia. Irmão, glória a Deus. Eu tenho 10 minutos ainda. Aleluia. Por isso queriam matar ele, porque o texto diz que enquanto ele está chamando um defunto a olhos humanos, olha lá, ó. Aí. Chegamos na casa do cadeirante, que é os obreiros que estavam no dia. Levanta a mão aí. Foi ou não foi? Estou mentindo? Eu encostei assim, irmão, aquele dia eu cheguei assim, eu estava estressado. Aí eu parei e fiquei olhando. Eu ia bem para ele assim: levanta e anda em nome de Jesus, levanta e anda em nome de Jesus. Nem eu sei porque eu estava falando aquilo, irmão, mas eu estava falando. Alguém olhou e falou assim: nossa, pastor é cheio da fé. Não, essa era a vontade de Deus mesmo, não era minha não. Levanta e anda em nome de Jesus, levanta e anda. Com certeza. Eu lembro, o pastor Adriano, ele olhou para mim assim com uma cara naquele dia assim. Depois eu e ele, a gente conversando, foi algo que a gente até riu, né? Ficou olhando assim, fez assim, ó. Aí eu olhei para minha esposa, até minha esposa estava assim, ó. Falei: olha lá. Quem mais dos obreiros pensou isso? Olha o que ele está fazendo. Fala a verdade, levanta a mão aí, irmãos. Agora ninguém conta, né? Olha lá, foi verdadeiro, ó. Quem mais? Falou assim: nossa, olha o que ele está fazendo. Eu lá, irmãos, quase 10 minutos, levanta e anda em nome de... Irmão, foi ficando nervoso, irmão. Levanta e anda em nome de Jesus. Aí ele chorou, falou: você não tem fé não. Eu falei: eu tenho, na minha fé, em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia, Jesus. O que aconteceu com ele, irmãos? Levantou e andou. Levantou, porque quem estava mandando era ele. Para o mundo não vale nada, para o mundo não presta, mas para o Senhor tinha um chamado, tinha uma ordem vindo do céu. Diz que eu estou mandando. Só que quando a gente começa a obedecer, quando a gente começa a acreditar, sempre tem alguém que vai querer lhe. Senhor Jesus. Exatamente. Não é o que você faz. Eu não vi Lázaro fazendo nada extraordinário. Mas o que ele fazia que mexia com o coração de Jesus? Eu só sou visto se operar sinais. Sinais não muda nada, irmãos. Quando Jesus fez este tão grande sinal no meio deste povo, chamou Lázaro por amor a ele, falou alto com aquele povo para que o povo visse que o Senhor estava ali, estava com Cristo. Vão procurar matar, por quê? Porque tem um detalhe:
Vão chegar agora nos principais dos sacerdotes e vão dizer: rapaz, você não sabe da última. O homem chamado Jesus chegou lá no túmulo de Lázaro. Calma, moço, toma uma água. Não. Ele deu um gritão lá no meio do povo lá e mandou tirar a pedra. Aquele fedor tomou conta. De repente, o defunto estava andando. Quem fez isso? Jesus. Aí vem todo um esquema elaborado, como que nós mata, como que nós para, como que nós destrói, como que nós faz. Mas por quê? Rapaz, o problema, aí tem um detalhe. Por que vão tentar matar? Porque quando Jesus entra na tua vida, começa a fazer a obra na tua vida, você vai começar pela fé falar o que ele fez. Tudo que ele fez na tua vida, quando você começa a declarar, isso é um problema para o inferno, porque o inferno está em reunião dizendo: temos que arquitetar um projeto para parar ele e para ela, porque se começar a falar o que Jesus está fazendo, se começar a declarar coisa que crente não faz, coisa que crente tem vergonha de falar o que Jesus fez na sua vida, você que guarda o testemunho, não declara o que o Senhor fez, porque o diabo tenta te parar, coloca vergonha no teu coração, coloca você de uma maneira que você não fala de Jesus. Então eles te começam a deixar de lado, mas quando tu vai abrir a boca para falar tudo que Jesus está falando, você se torna um alvo de Satanás, e ele vai dizer: eu vou parar ele, vou parar ela, vou destruir, não pode falar, não tem acordo, não dá. Jesus te ama, e o que ele fez na tua vida merece ser contado. E por que quando a gente começa verdadeiramente a buscar, a orar, a se dedicar, vem alguém para tentar lhe parar? Quem é este alguém? Quem é essa? Irmãos, não olha, Paulo disse: não olha para a carne não. O Senhor disse, Ezequiel, em outras palavras, agora tu entendeu. Tu sabes, Senhor. Sabe por quê? Porque quando a gente passa o processo, entende o que Jesus quer. É simples. É olhar para quem está morto e enxergar vivo. É olhar para quem mataram e ver o Senhor dando vida. Tem duas passagens que nos explicam isso. A ovelha perdida e o filho pródigo. Preste atenção. Ovelha é filho? Não. A ovelha não é filho. A ovelha, ela está num aprisco e ela tem alguém que está liderando. Simbolicamente. Agora, aonde o filho fica? Na casa. Quando o filho vai embora, o pai corre atrás? Sabe o que Jesus está dizendo? A partir do momento que tu é filho, eu não corro atrás de você. Mas ele deixa as 99 e vai atrás do quê? Do filho ou da ovelha? Mas o único texto que diz que quando o filho sai da casa, o pai só abre a porta e dá o que você merece. O pai chamou de volta? Não. Você sabia que para quem é filho, quando sai, é impossível voltar? Está escrito. Tem muitos que voltam, porque ainda não é filho, é ovelha. Mas filho se sai. E a gente luta muito para ser filho, mas não suporta o açoite, não suporta o ensinamento. Porque para ser filho não é de qualquer jeito. Para ser filho, para o inferno olhar e ter respeito, você tem que mudar muita coisa. É por dentro, por fora, é na mente, é no palavreado, é de todas as maneiras. Está escrito. Então quando olhamos para isso, o que o Senhor quer? Que a gente enxergue vida aonde hoje existe morte. Agora, assim como o Senhor esteve com Ezequiel, o Senhor é com a gente nos dias de hoje. Para quê? Para que você veja o defunto lá fora, mas se diga, chega para ele, chega na casa dele e fala assim: João, abre a porta,
Meu irmão, o negócio está... Abre a porta lá, João. Abre a porta, porque não é eu, não é os obreiros que vai entrar, não é Jesus que vai entrar aí nessa peleja. Abre a porta. Satanás, sai de dentro dessa casa em nome de Jesus. Sai dessa vida em nome de Jesus. Enfermidade, sai da vida dele, da vida dela em nome de Jesus. Tem um convite para ti. Lá na igreja tem culto de ensinamento. Lá na igreja tem escola dominical. Vai lá para tu aprender a palavra, porque quando tu aprender a palavra em João 8,31, ele vai te fazer se tornar um discípulo. E sabe o que vai acontecer? Tu vai alcançar liberdade. Tu vai ser livre, não vai ser mais escravo. Aí muda tudo. É isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje, irmãos. Que tem muita gente que olha, fala morto e encara como morto. Tem gente que não sabe separar os filhos das ovelhas. A diferença entre eu e você. Muitos olham e falam assim, não, é tudo igual, irmãos. A promessa é para todos. Mas se você estudar, você vai ver que não é tudo igual. Os discípulos não eram tudo igual. Você pode estar aí e ter mais fé do que eu. Às vezes você está aí, o teu fardo é mais pesado do que o meu. E ninguém que está na presença de Cristo está cantando glória a Deus, aleluia, não. Porque, agora, para a gente encerrar, aí você vai entender. Abra sua Bíblia aí rapidinho. O livro de Lucas, capítulo de número 4. Lucas, capítulo de número 4, verso 16. Bem conhecido esse texto. Vamos ler o 18 para não tomar mais tempo. Jesus, ele chega em Nazaré, onde foi criado. É um dia de sábado, é um dia de ensinamento. É um dia que então todo mundo está aprendendo. No meio dos judeus, faz a roda, eles entram, as mulheres ficam ali ao redor. Eles se assentam, alguém vai ler a palavra no nosso vocabulário aqui, a Bíblia, né? Vamos abrir ali o ensinamento. E o escolhido daquele dia é Cristo. O Senhor, ali, o texto vai dizer, então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Achou o lugar onde estava escrito. Procurou, achou onde estava escrito. Aí no verso 18 ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então lá em João 8,31, aí você crê nisso que ele está fazendo, você crê nisso que ele está falando, verdadeiramente você vai ser um discípulo, e essa verdade vai te abrir os olhos, essa verdade vai quebrar o jugo, essa verdade vai tirar os impedimentos, essa verdade vai mudar a tua vida, essa verdade vai mudar a tua vida financeira, tua vida familiar, vai mudar todos os teus caminhos. Jesus está declarando, e ele está dizendo, aqui está se cumprindo isso hoje, o Espírito dele já chegou. João 15:18, abre lá. Livro de João, capítulo 15, verso de número 18. Aí você olha e vai falar assim, por que vão querer me matar? Eu sirvo a Jesus, sou protegido. Proteção é uma coisa, irmão. Se te matar, ele te ressuscita. Se tentar, ele te protege. Se bater na tua porta, ele não deixa entrar. Esse é Jesus. Se vir uma legião, ele entra na frente. Mas está escrito assim no verso 18. João 15:18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Aleluia, Jesus. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de você passar por isso, eu já passei. Se alguém saiba, entenda, porque sinais para crente é só cura, milagre, libertação, né? Sinal para crente, perseguição, calúnia. Sinal para crente é chicotada. Sinal para crente é joelho calejado. Sinal para crente cristão verdadeiro é lágrima.
É sentar na mesa e falar: hoje só tem pão, mas amanhã tem providência. É sentar na mesa e dizer: a família não está aqui, mas escutar pela fé ele dizendo: mas vou reunir em volta da mesa de novo. Sinal para cristão também é isso, mas a gente só olha para o milagre, para a libertação, para a cura. O cara que andou, que era cadeirante, a mulher que o câncer foi tirado, a Bíblia não fala só disso. Só que a gente ignora os outros. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 12. Vamos lá. Aleluia, Jesus. 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 12. Eita glória. Aqui, 2 Timóteo, Paulo está dando uma forcinha para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 12. Timóteo, tu tens se dedicado, tu tens estado perseverando no meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, nas minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou, cheio de espírito, cheio de sabedoria, maior doutrinador, atleta cristão, sofreu, apanhou, jogado para fora, dormindo no frio, naufrágio, serpente picando, mas de tudo o Senhor não evitou. Ele não evitou. Você viu o que disseram? Por que não chegou antes e impediu de Lázaro morrer? Porque Jesus, o que ele quer fazer, ele não está preocupado com o que você pensa. Ele não está preocupado com o que você acha. Não é do teu jeito. Se tiver que sofrer, tu vai sofrer, tu vai padecer. Mas eu não quero. A porta está aberta. A porta está aberta. Não tem negociação no evangelho. Ou é do jeito dele, ou é do jeito dele. Verso 12 diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Deixou brecha aqui? Entendeu? Então procuraram matar Lázaro, porque quem conheceu a morte agora conhece a vida. Alguém vai querer te matar. Quem conheceu a morte agora está diante da vida, e a vida está aqui. Aleluia, Jesus. A vida está aqui. É o verbo. Se isso aqui não está guiando a tua vida, se isso aqui não guia a tua casa, se isso aqui não endireita teu caminho, tu precisa chegar na frente do altar, que eu preciso orar para o morto. Porque hoje eu estou pregando para vivo. Então entenda a causa do teu sofrimento, entenda a causa da tua angústia, entenda a causa porque você olha para um lado, para o outro e não entende muitas coisas. Entenda que por amor a Jesus Cristo você vai ter que suportar essas coisas e não desfalecer na fé. Entenda. Não fique cabisbaixo por causa do sofrimento. É necessário sofrer para aprender. Não viveremos um eterno sofrimento, mas essas perseguições, essas tristezas nunca vai apartar da vida do cristão, porque nós fomos avisados que o caminho é difícil. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí alguém vai dizer assim: eu quero não. Você tem opção. Você tem a opção de dizer: eu não quero. Vou falar um negócio para vocês aqui. O pecado é gostoso, hein?
Rapaz, esse dia eu estava na vontade de pecar danado. Rapaz, pecado conversando comigo. Mas eu lembrei que a Bíblia diz que a gente não pode brincar com quem? Se fletar com o pecado. Irmãos, vem assim, ó, que você nem sente. É igual água. Já era. Fazer igual os meninos que eu vi hoje lá na frente do barracão. Passou o cerol nele. Cuide da tua salvação. Cuide da tua alma. Cuide. Mas só tem uma chance. E Cristo está às portas. Então eu olhei para a Bíblia e falei: Jesus, eu vou ficar com o Senhor. Está repreendido. Eu falando para mim: está repreendido, Satanás. Sai daqui de perto, em nome de Jesus. Pensamento do cão. Sai, em nome de Jesus. Aí os outros olham na rua e falam assim: ih, tá fora da casinha. Não estou deixando entrar dentro da casa, irmãos. Eu vou falar, você vai entender. Já pensou alguma coisa aí que não pode? Já? Sim ou não? Sim. Aí eu vou te ensinar como que você faz. Faz igual Jesus falou com Pedro, mas fala para você mesmo. Sai em nome de Jesus, Satanás. Toda tua seta, tudo que você está lançando na minha vida, cai por terra em nome de Deus. Eu não aceito na minha vida, não. Alguém vai olhar e vai dizer assim: tá, endoidou. Mas pode ter certeza, é assim que a gente permanece firme. Eu conheço cristãos, irmãos, que se você falar qualquer coisa para eles, você faz, está repreendido em nome de Jesus. Vou contar um testemunho rapidinho aqui que o irmão Luiz está ali, ele vai ouvir. O moço chegou a pedir um serviço no barracão, aí eu olhei no carro assim, eu falei assim para ele assim, ó. Falei assim para ele assim. Ele falou: oi, mas queria arrumar um serviço para mim, tá, veio de outro país, tudo tal. Aí eu olhei para ele e falei assim: tá bom, mas eu vou fazer umas perguntas para você, pode fazer. Você bebe? Não. Fuma? Não. Fala macumbinha. Aí ele olhou para mim assim, e tipo assim: o quê? Aí ele falou da língua dele, a diferença assim: está repreendido em nome de Jesus. Eu falei: não, nem uns palitinhos assim, mas não. Aí ele foi afastando assim, eu estava no janela do carro assim, eu e o Samuelzinho. Aí ele: que isso? Eu falei: você é cristão? Eu sou. Eu falei: você está ganhando o que com Jesus, rapaz? É só sofrimento, você está ganhando o quê? Não, eu sirvo a Jesus. Falei: então tá bom, então você pode ir lá no meu barracão lá conversar comigo lá. Aí ele não entendeu. Eu falei: você não entendeu, né? Que se você bebesse eu não te queria, se fumasse eu não queria, se você fizesse uma macumbinha eu também não queria. Pastor, mas você está errado, você tem que amar. Exatamente, eu tenho que amar, não colocar um diabo dentro da minha casa. Amar é uma coisa, ajudar é outra coisa. Colocar demônio dentro da minha casa eu não coloco, não. Então aprenda isso. O que não presta nos outros, você fala o que Jesus mandou. Eu não falei para ele que eu fazia macumba, eu perguntei se ele fazia, eu perguntei se ele tinha vício. Coloca um ladrão para tomar conta do teu dinheiro e você me responde. Jesus acusou ele e falou assim: ó, ladrão. Falou ou não falou? A Bíblia diz: Judas é? O que aconteceu? Se enforcou. Então guarda isso, irmão. Saiba quem é, para você ver se entra na tua vida ou não. Conheça. Seja criterioso. Quando a gente aprende a palavra de Deus, a Bíblia diz que o Senhor é Ele que vai apresentar os amigos para a gente, sabia? E é um trem difícil, hein, irmão? Amém? Amém. Abra suas mãos. Aleluia. Senhor meu Deus, é no nome de Jesus que eu oro, Senhor, pela vida do meu irmão, da minha irmã, que o Senhor os abençoe e os guarde, leve em segurança para o lar, abençoa a família. Senhor, as lutas que nós temos na família, no financeiro, no espiritual, Senhor, que vem estar nas tuas mãos, nos dá força, Senhor, para enfrentar, para vencer, porque o Senhor é vencedor, Jesus. Nos ensina, Senhor, o caminho, nos dá o escape nesta noite e livra de todo perigo e todo mal, em nome de Jesus, amém. Amém? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Vão em paz e Deus abençoe.